Boa noite. Boa noite. O mundo ultrapassa os 2 milhões de vidas perdidas para a Covid. O Brasil é o segundo país com mais vítimas. O presidente Jair Bolsonaro diz que a vacina de Oxford importada da Índia vai atrasar 2 ou 3 dias. O Ministério da Saúde pede ao Butantan a entrega imediata de 6 milhões de doses da Coronavac. No Amazonas, desespero e lágrimas. Parentes de doentes enfrentam filas para comprar um cilindro de oxigênio. Pacientes são transferidos para outros estados num esforço para salvar vidas em hospitais lotados. As festas de fim de ano cobram seu preço. Belo Horizonte tem novos recordes de casos e de ocupação de leitos. Em Cuiabá, fila quilométrica no estádio da Copa, usado como centro de triagem. Os números em alta levam São Paulo a reforçar as restrições no interior. Nossos repórteres explicam o que já se sabe sobre as novas mutações do coronavírus. E a importância do oxigênio hospitalar para quem adoece de Covid. O Jornal Nacional está começando. A capital do Amazonas está expondo ao Brasil e ao mundo as consequências do descontrole da pandemia do coronavírus. Os hospitais de Manaus racionando um produto básico, vital, o oxigênio. E cidadãos com parentes internados fazem fila para comprar o próprio cilindro. Dentro da ambulância, na entrada da emergência do Hospital 28 de Agosto, uma senhora de 57 anos agoniza com falta de ar. Eles não querem aceitar a minha mãe, eles não querem que leve para outro hospital. Não tem condições, gente, pelo amor de Deus, não tem condições. Segundo o hospital, por causa do racionamento de oxigênio, pacientes precisam aguardar nas ambulâncias. O pastor Valquimar passou 9 horas percorrendo hospitais, até conseguir a internação para um amigo. Mas a vaga veio com uma condição. No final, no 5º hospital, que foi o Platão, o aceitaram perguntando se nós aceitávamos a condição, que era ele dividir o oxigênio com outra pessoa de 10 em 10 minutos. E nós aceitamos. Telson perdeu o pai, mais uma vítima da falta de oxigênio. O oxigênio já tinha faltado ontem. Aí ele conseguiu ainda sobreviver um pouco, porque infelizmente um outro paciente tinha falecido. Aí pegaram esse cilindro e colocaram nele. Aí acabou, né? E mediante a isso não... Meu Deus. Meu pai, infelizmente, meu pai, ele tá guardando a volta de Cristo. E os relatos não param. O pessoal que morreu aqui foi tudo por falta de oxigênio. Não tem. Se não abastecer, não tem. Vão morrer, tá saindo aqui, a gente morre porque não tem. Até pra comprar tá difícil. Comprar significa enfrentar um cenário desse. Gente aglomerada numa disputa por cilindros de oxigênio. Cada cilindro tem nome e uma vida a ser salva. O Eduardo veio comprar a 3ª carga de oxigênio para o pai que está em casa. Tem que estar 24 horas no cilindro. Senão não consegue. Não. A Alana sabe como é isso. Sem leito para a mãe, ela vive o drama de precisar de oxigênio em casa. O problema é que quem está em casa não está por escolha, está por falta de leito nos hospitais. Nós somos apenas pessoas comuns acompanhando seus familiares e vendo o sufoco, vendo a agonia, vendo a falta de ar, vendo a queda da pressão. Eu peço, pelo amor de Deus, que isso seja revisto. O problema vai além do oxigênio. Hoje pela manhã, em entrevista à Globo News, o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas diz que também faltam equipamentos. Faltam monitores, faltam oxímetros, faltam ventiladores. Os serviços de pronto atendimento, que são os SPAs, estão superlotados. Eles não estão lotados, eles estão superlotados. A Secretaria de Saúde do Amazonas afirmou que trabalha com o apoio do governo federal no transporte de oxigênio para as unidades de saúde em Manaus. A Força Aérea já trouxe para a cidade 386 cilindros de oxigênio. A Secretaria só não informou quanto tempo deve durar essa remessa de oxigênio. Hoje o governo do estado chegou a cogitar a transferência de 61 bebês prematuros que estão em UTIs. Mas o Ministério da Saúde encaminhou cilindros extras de oxigênio para atender esses bebês. Essa ajuda
deve durar por pelo menos 48 horas. O governo do Amazonas afirmou que vai continuar monitorando a situação e tentando conseguir mais oxigênio para que os prematuros não precisem de transferência para outros estados. O governo do Amazonas já deu início à transferência de pacientes com Covid para outros estados. 9 seguiram hoje pela manhã para Teresina. Outros 15 saíram no início da noite com destino ao Maranhão. No total, são 235 pacientes do Amazonas que vão ser transferidos para 7 estados e também para o Distrito Federal. Num trabalho integrado entre Estado, Governo Federal e Forças Armadas, começou a construção de uma enfermaria de campanha, com capacidade para 60 leitos, que deve ser entregue na próxima semana. A empresa White Martins, responsável pela maior parte do fornecimento de oxigênio aos hospitais de Manaus, afirmou que recebeu autorização da Anvisa para reduzir temporariamente o percentual mínimo de pureza do oxigênio medicinal produzido no Amazonas, o que aumenta a capacidade de produção de oxigênio, e que remanejou equipamentos, funcionários e oxigênio de outras fábricas para Manaus. A situação na capital do Amazonas foi notícia também na imprensa internacional. Nas últimas 24 horas, veículos de comunicação da Europa, dos Estados Unidos e do Oriente Médio destacaram a falta de oxigênio, a explosão de casos no maior estado brasileiro e o apelo desesperado dos profissionais de saúde de Manaus por ajuda. O Supremo Tribunal Federal e a Justiça Federal em Manaus cobraram providências urgentes do governo federal. No início da semana, o ministro Eduardo Pazuello foi até Manaus. A situação no estado já era grave, com hospitais lotados. Durante a visita, o governo do estado informou que não tinha oxigênio suficiente para suportar o aumento das internações. Ontem, em reunião com mais de 100 prefeitos, Pazuello disse que não havia aeronaves da Força Aérea Brasileira para levar oxigênio para o Amazonas. A ponte aérea de oxigênio está impactada porque nós não temos os cargueiros específicos da FAB para fazer isso. Então, a situação em Manaus é muito grave. E estamos manobrando para tentar reverter o quadro. Ontem, no início da noite, mudou o discurso. Em uma transmissão ao vivo ao lado do presidente Bolsonaro, Pazuello afirmou que aviões da FAB transportando oxigênio já estavam a caminho de Manaus. Ele reconheceu o colapso no sistema de saúde de Manaus, mas atribuiu o aumento do número de casos ao período de chuvas e à falta de tratamento precoce. O tratamento precoce que o ministro se refere não tem eficácia comprovada pela comunidade científica. Hoje cedo, o presidente Jair Bolsonaro também voltou a defender o tratamento precoce em conversa com apoiadores, falando sobre a situação de Manaus. Bolsonaro disse ainda que, abre aspas, problemas a gente está sempre fazendo o que tem que fazer, né? Problema em Manaus, terrível, o problema lá. Agora nós fizemos a nossa parte, recursos, meios. Hoje as Forças Armadas deslocaram para lá um hospital de campanha, tá certo? O ministro da Saúde esteve lá segunda-feira, providenciou oxigênio, fecha aspas. Também de manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o governo federal está fazendo o que pode e sugeriu que o corte de orçamento das Forças Armadas prejudicou a atuação dos militares. O governo está fazendo além aí do que pode, né, dentro dos meios que a gente dispõe. Agora, eu já falei aqui para vocês várias vezes a respeito de Amazônia. As coisas não são simples. Qualquer manobra logística para você, de uma hora para outra, aumentar a quantidade de suprimento lá, requer meios, né, que vamos colocar aí, a Força Aérea, até alguns anos atrás, ela tinha Boeing. Por problemas aí de orçamento, ela teve que se desfazer dessas aeronaves, né? Então, chega nessa hora, a gente vê que não pode deixar aquilo que é a nossa última reserva, que são as Forças Armadas, sem terem as suas capacidades. Mourão falou ainda que não tinha como prever a crise da saúde pública no estado por causa da nova variante do coronavírus. Você não tem como prever o que ia acontecer com essa cepa que está ocorrendo lá em Manaus, né? Totalmente diferente do que tinha acontecido no primeiro semestre, né?
Infectologistas contestam essa afirmação. Em entrevista para a Globo News, esse infectologista da Fiocruz Amazônia explicou que a variante do coronavírus de Manaus é sim mais contagiosa, mas que o colapso na saúde pública da capital poderia sim ser evitada com prevenção e planejamento. O momento de usar aquelas ferramentas que a gente tem falado desde março do ano passado, máscara, lavagem de mãos, isolamento social, elas têm agora que ser multiplicadas várias vezes, porque o vírus ficou, na verdade, muito mais fácil de ser transmitido. Eu concordo plenamente que juntou aí um problema biológico do vírus com um problema de gestão. Agora, os casos agora estão chegando num pico, mas lá a partir de outubro, a gente já via esse aumento de síndrome respiratória aguda grave, né? A partir daquele momento, a gente deveria sim ter feito esforços para que a vacinação fosse antecipada. O Amazonas tem recorrido a outros estados em busca de oxigênio e leitos para seus pacientes. Mas ao pedir ajuda para o Rio de Janeiro, o governo do Amazonas errou. Segundo o G1, mandou o pedido para e-mails desatualizados, inclusive de pessoas que nem integram mais o governo estadual. O pedido, enviado no domingo, só chegou ao conhecimento do governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, na última quinta-feira. Castro prometeu ajudar. A situação é tão grave que foi parar na Justiça. Ontem mesmo, a Justiça Federal no Amazonas acolheu o pedido dos Ministérios Públicos e das Defensorias Públicas, pedindo que o governo federal assegure fornecimento de oxigênio e deu prazo de 24 horas para que o governo federal e o governo estadual prestem informações sobre a situação. E que compete à União promover a imediata transferência de todos os pacientes da rede pública que, porventura, estejam na iminência de perder a vida em razão do desabastecimento de oxigênio. Hoje, no fim do dia, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que o governo federal apresente um plano de combate à crise da saúde em Manaus. Ele atendeu o pedido do PT e do PCdoB. Entre as ações que estão sendo tomadas pelo governo federal está o pedido de ajuda do Ministério das Relações Exteriores à Embaixada dos Estados Unidos para conseguir levar mais oxigênio para Manaus. O Itamaraty negocia o uso de 2 aeronaves. Cada uma delas tem capacidade para transportar em cada viagem metade da necessidade diária dos hospitais públicos do estado. E o Ministério da Defesa informou que desde a sexta-feira passada, aviões da FAB vêm transportando oxigênio para a capital do Amazonas, já tendo sido transportados, inicialmente, mais de 350 cilindros de oxigênio gasoso e que desde quarta-feira passaram a ser transportados também mais 36 reservatórios de oxigênio líquido, a uma média de 6 por dia, saindo de Guarulhos, em São Paulo. Numa entrevista agora há pouco à Rádio Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que foi impedido de agir mais ativamente contra a pandemia, porque desde abril do ano passado foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Não é verdade. O STF apenas reconheceu a competência de governadores e de prefeitos para tomar providências no combate ao coronavírus, com a finalidade de evitar a disseminação da doença, sem tirar poder do governo federal. Os ministros entenderam que as ações devem ser coordenadas entre as 3 esferas de governo. Na entrevista, Bolsonaro atribuiu o aumento de casos de Covid em Manaus à elevação da temperatura na região nos últimos dias e afirmou que o governo tem tomado medidas para atenuar a crise, como o envio de cilindros de oxigênio. Isso, nas palavras usadas pelo presidente, apesar do STF. Ele disse também que mandou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a Manaus e que o ministro tomou providências. Jair Bolsonaro disse ainda que o governo federal não tem condições de bancar a continuidade do auxílio emergencial. Das centenas de variantes do coronavírus que circulam atualmente pelo mundo, 3 preocupam os cientistas, entre elas a do Amazonas. Vírus são mestres na arte de mudar. Mas um vírus só evolui se puder se multiplicar, o que numa pandemia acontece toda hora, em todo lugar e em grandes proporções. Nessa semana, a Organização Mundial da Saúde reuniu virtualmente pesquisadores de 124 países, incluindo o Brasil,
para falar das pesquisas sobre as variantes. Segundo a organização, altos níveis de transmissão significam que nós devemos esperar o surgimento de mais variantes. Desde que a primeira versão do SARS-CoV-2 apareceu na China, os cientistas já listaram cerca de 800 variantes em todo o mundo. Mas 3 ganharam atenção especial: as que foram identificadas na África do Sul, no Reino Unido e nesta semana no Brasil, no Amazonas. Atualmente as linhagens estão sendo classificadas em linhagens que as pessoas têm que tomar mais cuidado. Então essa entrou no rol desse grupo menor de linhagens para as quais os cientistas acham que deve ter uma preocupação especial. Segundo a nota técnica da Fiocruz Amazônia, a evolução partiu de uma linhagem que circulava no estado desde abril do ano passado. Mas uma rápida taxa de mutação foi detectada entre dezembro de 2020 e janeiro deste ano. A preocupação dos cientistas é que a variante do Amazonas tem mutações parecidas com as encontradas nas outras duas, justamente nas espículas, ou spikes, a chave que o vírus usa para entrar nas células. O coordenador dos pesquisadores que monitoram a evolução do SARS-CoV-2 diz que ainda é cedo para dizer que a linhagem brasileira também é mais contagiosa, mas explica que esse tipo de variante tende a prevalecer. O sentido de toda evolução de qualquer espécie é que a espécie tenha mais habilidade de passar os seus genes adiante. Para um vírus, isso vai estar representado justamente na transmissibilidade. Quanto mais transmissível ele for, mais esses genes que ele tem vão se distribuir. Então, está dentro daquilo que Darwin nos ensinou. Os cientistas lembram que as mutações dos vírus são globais. A linhagem do Amazonas poderia ter surgido em qualquer lugar do mundo. No entanto, variantes têm mais chances de aparecer nos lugares com mais casos. A matemática é simples. O vírus se espalha fazendo cópias dele mesmo, que às vezes não saem exatamente iguais ao original. É assim que acontece a mutação. Então, quanto mais pessoas o coronavírus conseguir infectar, mais chances terá de evoluir. Os pesquisadores dizem que a vacina é urgente para barrar esse processo, mas lembram que a transmissão de todas as variantes do coronavírus é igual e as medidas de prevenção devem ser também. Quando você freia a disseminação do vírus, você também freia a evolução do vírus. E a gente faz isso como? Com as medidas de distanciamento social, com a lavagem das mãos e a utilização das máscaras. Com essas medidas, a gente consegue impedir tanto a infecção pelo vírus original quanto pela nova variante. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a implosão do sistema no Amazonas é consequência da redução do distanciamento social e não apenas da ação de novas variantes. We do have a WHO team on the ground in Manaus. O diretor executivo de emergências, Mike Ryan, contou que a OMS tem uma equipe em Manaus trabalhando de perto com autoridades do estado e do governo federal. Ele falou em tragédia. Which is a tragedy in itself. Afirmou que um problema é que, além de trabalhadores de saúde na linha de frente, muitos funcionários que trabalham para rastrear os casos e fazer exames de laboratório também estão sendo infectados. And this is a situation where your whole system begins to implode because E assim, todo o sistema começa a implodir. O chefe de emergências disse que falhas no comportamento básico, o aumento dos contatos sociais, a redução do distanciamento e o cansaço estão impulsionando a contaminação. the holiday period has probably resulted in many E people citou mixing. as festas de fim de ano. Ele frisou: It's too easy to just lay the blame on the variant. é muito fácil colocar a culpa nas novas variantes. Temos que reconhecer a nossa responsabilidade como indivíduos, comunidades e governos por perder o controle do vírus. Our share of the responsibility in this virus getting out of control. Para a Organização Mundial da Saúde, a situação em Manaus deve servir de alerta para vários países contra uma falsa sensação de segurança. A mensagem foi extremamente clara: não podemos baixar a guarda. E uma das características mais marcantes do coronavírus é a infecção do sistema respiratório. E é aí que se faz necessário o oxigênio hospitalar. É do ar que a gente respira que vem a matéria-prima da vida que faltou em Manaus.
Quando estamos saudáveis, os 21% de oxigênio existentes no ar são suficientes para manter o corpo funcionando. Pulmões doentes exigem muito mais. E é de um processo industrial que se extrai o oxigênio puro. O ar captado da atmosfera é filtrado, comprimido e resfriado. Depois é purificado com a retirada de contaminantes. Em seguida, numa torre de destilação, os gases nitrogênio, argônio e oxigênio são separados. O oxigênio resfriado pode ganhar a forma líquida ou gasosa e é armazenado em tanques que serão depois transportados em cilindros ou caminhões especiais, porque o risco de combustão, de fogo e explosão são altos. E agora, com essa situação de emergência, está tendo que ser transportado por avião e existe uma limitação de capacidade, né? Esses tanques são pesados, eles têm capacidade limitada de oxigênio, então é um problema logístico bastante complicado de resolver. 5 empresas produzem oxigênio medicinal no Brasil. Essa em Jundiaí vem aumentando a produção para atender 350 hospitais brasileiros. A White Martins, a maior delas e que fornece para Manaus, informou que em 100 anos de atividade nunca viu situação igual. O consumo na capital do Amazonas, que era de 12.500 metros cúbicos por dia entre janeiro e março do ano passado, alcançou 30 mil metros cúbicos entre abril e maio, na primeira onda da Covid. E agora, em apenas 15 dias, atingiu 70 mil metros cúbicos por dia, quase 3 vezes a capacidade de produção da empresa na cidade. É uma situação de tragédia. Eu me senti terrível ontem quando vi aquelas cenas. Infelizmente aconteceu, agora é resolver, né? Mas a gente vê de maneira assim desesperadora e, claro, pode acontecer em outros lugares se não for feito o planejamento adequado. Para aumentar a capacidade de produção, a White Martins pediu a redução de 99% para 95% na concentração de oxigênio medicinal produzida na região norte. A Anvisa concordou com a mudança por 180 dias. Especialistas dizem que essa diferença na concentração é muito pequena e não vai interferir no tratamento. O professor de Química lembra que o ar tem só 21% de oxigênio e era esse ar que profissionais de Manaus heroicamente tentaram usar quando faltou o oxigênio hospitalar. Eles estão usando ar em vez de oxigênio. Ventilar manualmente, ele está soprando ar no ventilador do paciente. Isso tem 1/5 da concentração do oxigênio que tem no oxigênio puro. A efetividade disso é muito pequena, é heróico, né? Eles estão tentando resolver, mas é terrível. Não tem substituto para o oxigênio puro nessa situação. E esse oxigênio medicinal não é essencial apenas para manter vivos os pacientes de Covid. Nas incubadoras dos bebês prematuros, nas cirurgias que necessitam de anestesia geral, para complementar a inalação de medicamentos, o oxigênio é fundamental nos hospitais. Este médico, que atende vários tipos de casos graves em São Paulo, explica que usando catéter, máscara ou intubação, pacientes precisam de quantidades que variam de 2 a cerca de 50 litros de oxigênio por minuto. Um cilindro comum de oxigênio pressurizado tem 50 litros, o que seria inviável em certos casos. Por isso, hospitais acabam usando dutos que recebem o produto em grande volume. O consumo pode ser bastante alto, depende da gravidade do caso, e ele precisa ser contínuo, não pode uma interrupção de poucos minutos pode comprometer a evolução e o prognóstico do paciente. Sem uma taxa de oxigênio adequada circulando no organismo, rapidamente as células, os órgãos, passam a comprometer a sua função, passa a poder haver morte celular e a evolução para um quadro irreversível. Imagino o sofrimento, a angústia, o desespero que nossos colegas estão passando na região norte. No centro-oeste, também o estado de Mato Grosso atravessa a pior situação desde o pico da pandemia em julho e agosto do ano passado. Segundo a Secretaria de Saúde, os hospitais estão à beira do colapso. A fila na Arena Pantanal, que está funcionando como centro de triagem de pacientes em Cuiabá, tem quilômetros.
são distribuídas 900 senhas por dia. A dona Idelma chegou às 4 da manhã para tentar ser atendida. A gente tá fraco, né, debilitado. Só esse tempo em pé aqui é meio difícil. O que a senhora está sentindo? Falta de ar, tosse, náusea. As unidades de saúde também estão lotadas. Policlínica lotada, tudo misturado, Covid com trauma. Estou aqui desde cedo com meu pai e até agora nada. Essa enfermeira gravou um vídeo descrevendo o caos. A unidade está cheia de gente, não para de chegar 1 minuto, sintomático, respiratório, e as pessoas chorando. Né? Acabei de atender uma paciente, tem a minha idade, está desesperada porque perdeu a mãe faleceu por Covid, o marido está internado na UTI por Covid também, a filha está em casa tratando ruim e hoje ela veio aqui porque ela também está muito mal. Mato Grosso tem registrado média móvel de mais de 1.100 novos casos por dia. No interior, os hospitais de referência estão praticamente lotados e as poucas vagas que restam estão na região metropolitana. O estado cancelou o retorno presencial das aulas previsto para fevereiro e adiou as cirurgias eletivas. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, o colapso já é inevitável. E será dramático os próximos dias, porque não há possibilidade técnica de ampliação com velocidade dos leitos de UTI, porque precisa de estrutura física, precisa de equipamento, precisa principalmente de profissionais especializados que faltam no Brasil inteiro. Se nós conseguíssemos um nível de isolamento social intenso, todo mundo usando máscara, fazendo higienização das mãos, isso não estaria acontecendo. A Covid-19 já matou mais de 4.700 pessoas em Mato Grosso. A Elaine perdeu o pai e vive um novo drama na família. É muito difícil tirar da cabeça a última imagem que eu tenho do meu pai, que é numa cama de hospital com uma máscara de oxigênio. E agora eu estou vendo de novo a mesma situação com o pai dos meus filhos. E a última imagem que a gente tem é novamente dele no hospital com uma máscara de oxigênio, lutando, tentando, brigando pela vida. Minas Gerais também está atingindo recordes de ocupação de leitos e de casos novos. Segundo especialistas, consequências diretas das festas de fim de ano. O churrasco de Ano Novo desta família de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço Mineiro, terminou com 11 pessoas contaminadas pelo coronavírus. A gente acha que não vai acontecer com a gente, né? E na hora que acontece, eu levei um baque. E a preocupação maior é a minha avó, né? Por já ser de idade, ter os problemas de saúde dela. A gente ficou muito aflito esse tempo aí que a gente passou infectado. Em 24 horas, Minas Gerais teve 9.120 casos de Covid. É o maior número de toda a pandemia. 154 mortes foram registradas só de ontem para hoje. Ao todo, já são mais de 13 mil mortes pelo coronavírus no estado. Os índices da Covid começaram a subir depois do Natal e do Ano Novo, porque muita gente desrespeitou os protocolos de prevenção da doença e se reuniu em festas. A explosão de novos casos registrados depois das aglomerações do fim do ano está pressionando o sistema de saúde de Minas Gerais. A maior preocupação é com a ocupação de leitos de UTI. Em Belo Horizonte, a taxa bateu recordes seguidos e agora está em 83,4%. A ocupação dos leitos de enfermaria exclusivos para Covid está em 69,3% na capital. A cidade segue com o comércio não essencial fechado para tentar reduzir os indicadores e desafogar os hospitais. Para quem ainda não se convenceu da gravidade da situação, esta infectologista avisa. O que a gente está vendo agora é um aumento absurdo do número de casos. É muito maior do que qualquer pequena elevação. Então,
O sistema tem muita dificuldade de absorver. As pessoas que não têm Covid precisam de acesso ao sistema, estão com dificuldade de conseguir esse acesso. O comportamento da pandemia é diretamente relacionado ao comportamento da população. Então, é preciso que todos ajam como uma sociedade, como um grupo e que se protejam a todos. O Alan Severiano tem os números da pandemia atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa. Oi, Alan, boa noite. Oi, Ana Luísa, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Olha, pelo quarto dia seguido, o Brasil registra mais de 1.000 mortes por dia. Foram 1.131 de ontem para hoje. O total é de 208.291 óbitos. 68.138 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. Chegamos, portanto, a 8.394.253 diagnósticos. Vamos ver agora as médias. O Brasil tem média de 54.048 novos casos por dia, 51% a mais do que a média de 2 semanas atrás. A tendência também é de alta na média de mortes, uma alta de 37% na comparação com a média de 2 semanas atrás. São, em média, 964 mortes por dia no Brasil. E todos esses números são do passado, casos e mortes que já aconteceram, reflexo do comportamento das pessoas nas últimas semanas. Os números da semana que vem, do mês que vem, dependem do seu comportamento, da atitude de cada um de nós. Nós podemos mudar o rumo dessa pandemia. Até porque o mapa dos estados mostra que a situação é complicada na maioria deles. Com alta na média de mortes, aparecem hoje 15 estados: Amazonas, Roraima, Amapá, Tocantins, Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. As maiores altas foram no Amazonas, 182%, e no Tocantins, 173%. No Amazonas, registrou hoje 113 mortes, só hoje, a maior desde o dia 1º de outubro. Agora, em estabilidade, temos hoje o Distrito Federal e 10 estados: Rondônia, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E apenas um estado com queda na média de mortes, de novo, o Acre. Os dados do seu estado você acompanha em g1.com.br/coronavírus. Mas antes de encerrar, a gente vai mostrar a dimensão dessa pandemia no planeta. Hoje, por volta das 2h40 da tarde, o mundo chegou à marca de 2 milhões de mortos pela Covid. Número da Universidade Americana Johns Hopkins. A pandemia está avançando muito mais rápido agora. O mundo levou 9 meses para chegar a 1 milhão de mortos. E menos de 4 meses para atingir 2 milhões, esse acréscimo aí de mais 1 milhão. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que em memória dos mortos, o mundo precisa agir com muito mais solidariedade. Ele destacou que as vacinas estão chegando aos países mais ricos, enquanto os mais pobres não têm nada. A gente vai ver agora a participação do Brasil nessa pandemia, com os números atualizados agora há pouco. O mundo tem 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. 212 milhões de pessoas vivem aqui no Brasil. Agora a gente compara o número de mortes. São 2.004.458 mortes no mundo, 208.291 no Brasil. Ou seja, o Brasil tem 2,7% da população do planeta, mas responde por 10% das mortes por Covid-19. Isso significa que de cada 100 habitantes do planeta, cerca de 3 são brasileiros. Mas essa proporção aqui aumenta quando falamos das vítimas da doença. De cada 100 mortos por Covid no mundo, 10 são brasileiros. Isso mostra muito bem, né, o caminho que a gente tem seguido nessa pandemia. Ana Luísa, Bonner. Alan Severiano, obrigado pelos esclarecimentos, pelos números. A alta de casos e de mortes pela Covid obrigou o governo de São Paulo a endurecer as restrições no interior do estado. No dia em que São Paulo se aproxima das 50 mil mortes pela Covid, o governo do estado antecipou um anúncio que faria só em 5 de fevereiro. Nas últimas 24 horas, foram 311 mortes no estado e o número de novos casos passou de 15 mil. Na atualização de hoje do Plano São Paulo, que orienta a flexibilização da economia, boa parte do estado de São Paulo regrediu. A região de Marília, no oeste do estado, vai para a fase vermelha, a mais restritiva, onde só podem funcionar os serviços essenciais.
Lá, 83% dos leitos de UTI para o tratamento da Covid já estão ocupados. 7 regiões do interior, que estão com a ocupação entre 70% e 80%, regrediram para a fase laranja. O comércio pode abrir com capacidade e horário limitados, até 8 da noite. 3 regiões continuam na fase laranja. Entre as regiões na fase amarela, menos restritiva, está a Grande São Paulo, onde a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 69%, mas em algumas cidades a ocupação já chegou a 80%. As autoridades dizem que o momento é grave e exige responsabilidade. Eu recebo diariamente aqui fotos de aglomerações, festas ilegais. Esse descumprimento de poucos impacta a vida de muitos, porque essas pessoas voltam para casa e contaminam suas famílias. Fiquem em casa. Se isso não for possível, saiam com responsabilidade. Usem máscaras, evitem as aglomerações, evitem festejos, encontros. A última média móvel registrada ontem mostra um aumento de 57% no número de mortes no estado em relação aos 14 dias anteriores. Por isso, o Plano São Paulo deve continuar em vigor até que a população esteja imunizada. O governo do estado guarda em segredo um lugar onde armazena 75 milhões de seringas e agulhas que serão usadas na vacinação. 20 milhões desses insumos já foram entregues. Diferente da Coronavac, que será distribuída a partir de uma central aqui da capital, as seringas já vão sendo entregues mês a mês nas regiões e a partir das centrais regionais serão retiradas pelos municípios. A seguir, o presidente Jair Bolsonaro diz que a vacina da Índia vai atrasar 2 ou 3 dias. O Ministério da Saúde pede que o Butantan entregue imediatamente 6 milhões de doses da Coronavac. O Instituto Butantan e a Fiocruz declararam hoje que concluíram a entrega de todos os documentos pedidos pela Anvisa para avaliar os pedidos de uso emergencial das vacinas contra a Covid. Mas o presidente Bolsonaro disse que a chegada da vacina de Oxford pode atrasar. O cargueiro que deveria partir esta noite para buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford produzidas na Índia está parado no aeroporto do Recife. A Azul, responsável pelo transporte, informou que o voo foi cancelado
e não tem nova data prevista. Em entrevista à Band hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que haverá atraso. Ele disse, abre aspas, foi tudo acertado para disponibilizar 2 milhões de doses. Só que hoje, nesse exato momento, está começando aí a vacinação na Índia, tá? É um país com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, resolveu-se aí, não foi decisão nossa, atrasar 1 ou 2 dias, até que o povo comece a ser vacinado lá. Porque lá também tem as pressões políticas de um lado e de outro, Isso daí, no meu entender, daqui a 2, 3 dias, no máximo, o nosso avião vai partir e vai trazer esses 2 milhões de vacinas para cá. Fecha aspas. Fontes do Ministério das Relações Exteriores também informaram que haverá atraso na chegada da vacina ao Brasil, mas não deram datas. Já o governo do Rio de Janeiro informou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez no fim do dia uma reunião com representantes dos estados do Sul e do Sudeste e manteve a previsão da chegada da vacina da Índia no domingo. O certo é que o atraso interfere no plano do governo para o início da vacinação no Brasil. Ontem, o ministro da Saúde afirmou que começaria a distribuição das vacinas para os estados na segunda-feira. Na terça, os estados enviariam para os municípios. E na quarta-feira, dia 20, começariam a imunização dos grupos prioritários. O plano do Ministério da Saúde prevê que quase 15 milhões de pessoas vão ser vacinadas na primeira fase do Plano Nacional de Imunização. São brasileiros dos chamados grupos prioritários, quase 6 milhões de profissionais de saúde, 8 milhões de idosos com 75 anos ou mais e outros 150 mil idosos com mais de 60 anos que moram em asilos, além de 400 mil indígenas que vivem em aldeias e comunidades ribeirinhas. Os laboratórios indicam 2 doses por pessoa, o que significa que para esses grupos prioritários serão necessários quase 30 milhões de doses. Por enquanto, o governo só tem na mão a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. São 6 milhões de doses prontas que foram requeridas oficialmente hoje pelo Ministério da Saúde para o Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19. O Butantan respondeu ao Ministério que vai entregar a totalidade das doses requeridas e pediu que o Ministério informe o quantitativo a ser destinado ao Estado de São Paulo para que o mesmo seja entregue diretamente ao Centro de Distribuição e Logística da Secretaria de Saúde. Mas, para o começo efetivo da vacinação, faltam alguns passos. Uma exigência da Lei de Biossegurança foi cumprida hoje. A vacina de Oxford tinha que passar pela Comissão Técnica do Ministério de Ciência e Tecnologia. Por ser feita com organismo geneticamente modificado, dependia da certificação de segurança. A CTN-Bio, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ela não avalia a qualidade da vacina enquanto medicamento. Ela avalia, sim, a segurança do princípio ativo geneticamente modificado em relação a isso. Então, esses 54 membros se reuniram hoje e eles aprovaram por unanimidade essa vacina como sendo uma vacina segura. A Coronavac não precisa dessa avaliação, porque é feita com o vírus inativado. Mas as 2 vacinas ainda dependem da aprovação da Anvisa. Os pedidos para o uso emergencial estão em análise na agência. A expectativa é que essa autorização saia no domingo. A Fiocruz já entregou toda a documentação. O presidente do Butantan disse que teve uma última reunião hoje com a Anvisa. Todas as informações, todos os detalhes, as informações complementares necessárias foram fornecidas e, portanto, a Anvisa está de posse do processo para definir o uso emergencial, que é o que nós esperamos para o próximo domingo.
Pesquisadores afirmam que a vacina de Oxford, em parceria com a Fiocruz, tem 70% de eficácia já na primeira dose. A fábrica de vacinas da Fiocruz aguarda apenas a chegada do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, para começar a produzir as doses. O principal insumo da vacina virá da China e a previsão é que chegue ao Rio até o fim deste mês. O plano é entregar 100 milhões de doses até junho e no segundo semestre, com a transferência de tecnologia, todos os ingredientes estarão sendo produzidos pela própria Fiocruz. Mais 110 milhões de doses serão entregues ao Ministério da Saúde até o fim do ano, totalizando 210 milhões. O imunizante já foi aprovado para uso em 7 países, onde mais de 1 milhão de doses já foram aplicadas. Até o momento não tem nenhuma evidência, nesses estudos que tem um acompanhamento quase que diário dessas pessoas de nenhum evento adverso grave. A gente tem muita segurança. A pesquisadora de Oxford, que coordena os ensaios clínicos da vacina no Brasil, afirma que já na primeira dose, a eficácia da fórmula chega a 73% e que a proteção contra a Covid acontece cerca de 21 dias após a aplicação da primeira dose. Outra descoberta traz ainda mais esperança sobre o poder desta vacina no combate à Covid-19. Os cientistas testaram a eficácia com intervalos mais curtos e mais longos entre as doses e chegaram à conclusão de que a imunização aumenta quando o intervalo entre as doses é maior, de 3 meses. 22 dias após a primeira dose, já há proteção de 100% contra casos graves e hospitalizações e 70% contra casos moderados e leves. E 3 meses depois, aplicando uma dose de reforço, o sistema imune é estimulado e com essa estimulação, os casos moderados e leves são protegidos em até 80%, sendo que a proteção contra casos para hospitalização e graves ainda se mantém em 100%. O intervalo de 3 meses entre as doses desta vacina já foi adotado no Reino Unido. É um ato em saúde pública muito importante. Você consegue abranger uma parte muito maior da população enquanto há mais produção, porque você tem certeza que o indivíduo está protegido. Os Estados Unidos correm o risco de enfrentar uma escassez de vacinas contra a Covid. Até agora, estados e municípios lutaram para acelerar a vacinação, enquanto as doses aplicadas se mantinham abaixo do planejado. Essa semana, o secretário de Saúde do governo federal, Alex Azar, criticou os estados por estarem vacinando devagar e pediu que fossem abertas as imunizações para pessoas com mais de 65 anos, dizendo que liberaria todo o estoque federal. O estado de Nova York atendeu ao pedido imediatamente e autorizou todos com mais de 65 anos a se vacinarem. A demanda aumentou. Também abriram megacentros de vacinação, acelerando o processo. E agora, o risco é não ter vacina. O governo federal emitiu uma nota para dizer que as declarações do secretário não eram exatamente o que os estados entenderam e não há reserva para toda a demanda de vacinas. Em Nova York, aplicações agendadas começaram a ser canceladas hoje e, em alguns hospitais, novas marcações estão suspensas. O prefeito disse que nos últimos 4 dias, 125 mil pessoas foram vacinadas e que o número está aumentando todo dia. O abastecimento para a cidade é de 100 mil doses por semana, o que faria a vacinação aqui parar na semana que vem. Na Califórnia, o estacionamento de um resort da Disney virou um super posto de vacinação com centenas de pessoas ansiosas para serem imunizadas. E com alerta dos médicos de que tem vacina para uma semana e eles não sabem ainda como será depois disso. A solução para esse problema deve ficar para o próximo presidente, já que faltam apenas 5 dias para que Donald Trump deixe a Casa Branca. Hoje, Joe Biden apresentou seu plano de combate à pandemia. Prometeu acelerar a vacinação, que ele classificou como sendo, até agora, um fracasso terrível. O plano é ambicioso. Biden quer construir postos de vacinação, usar farmácias, criar equipes móveis para imunizar contra a Covid. Prometeu aplicar 100 milhões de doses da vacina nos primeiros 100 dias de governo. E vai lançar uma campanha para mostrar a segurança da vacina
questionada com informações falsas e teorias da conspiração. O presidente eleito disse também que vai tornar obrigatório o uso de máscaras em todos os lugares que o governo federal puder fazer essa exigência e que politizar as máscaras foi uma coisa ridícula. Não é uma questão de política, é sobre salvar vidas. A seguir, a previsão do tempo. Prefeitos novos que já estão praticando vícios antigos da administração pública. O ano começou com muitas cidades dando posse a prefeitos novos e com alguns prefeitos novos repetindo hábitos antigos. Para reunir a noiva, a irmã, o tio, os primos e o cunhado, o prefeito de Magé não precisa marcar um jantar com a família. Basta ir à prefeitura. Renato Cozzolino, do Progressistas, nomeou todos eles secretários. A irmã Jamile Cozzolino foi eleita como vice-prefeita, mas também ganhou a pasta de Educação e Cultura. 3 primos também estão dentro. Vinícius Cozzolino Abraão é secretário de Governo. Mauro Rafael Cozzolino Nascimento, da Fazenda. Fernando José Assunção Cozzolino, secretário do Trabalho e Renda. O tio, Samir Arbi, ficou com a Secretaria de Infraestrutura. Nem o cunhado ficou de fora. Felipe Menezes de Souza, dono de um açougue, agora é secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade. Renato Cozzolino ainda nomeou a noiva.
Lara Torres, jornalista, para o cargo de secretária de Assistência Social e Direitos Humanos. As pessoas que eu escolhi para compor o meu governo são pessoas qualificadas, pessoas técnicas, pessoas preparadas para tal função. São algum grau de parentesco foi uma mera coincidência? Mera coincidência, até porque as pessoas que eu escolhi, como eu disse, são pessoas da minha confiança. Até agora, o prefeito de Magé deu cargos importantes para 7 pessoas com algum grau de parentesco com ele. Chamou tanto a atenção que o Ministério Público Estadual abriu um inquérito para apurar a possível prática de nepotismo. Ainda na Baixada Fluminense, a prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveiros, do PDT, nomeou a irmã para a Secretaria de Educação. O prefeito de São Gonçalo, capitão Nelson do Avante, colocou o filho, Douglas Ruas, para comandar a pasta de gestão integrada. A impessoalidade é uma das regras previstas na Constituição de 88. A administração pública não pode servir para favorecer o próprio prefeito, o governador ou parentes deles. Em 2008, o Supremo Tribunal Federal também proibiu a prática do nepotismo, que é a indicação de pessoas do mesmo círculo familiar para cargos da administração. Mas depois abriu uma exceção quando houver nomeação para um cargo de natureza política, como o caso de secretários. Muitos prefeitos e governadores começaram a entender que essa era uma exceção que valia para qualquer nomeação. Mas essa interpretação está errada. Essa regra só serve para casos em que é alguém que tem um trabalho pregresso na esfera privada ou na esfera pública para ocupar aquele cargo. Quando se tratar de alguém sem nenhuma identificação, nenhum trabalho pregresso com aquela agenda, com aquele tema, provavelmente se tratará de uma tentativa de burlar a regra estabelecida pela Constituição e pelo Supremo, que proíbe a nomeação de parentes, o chamado nepotismo. A Prefeitura de São Gonçalo não deu importância ao que os dicionários registram e afirmou que o fato de Douglas Ruas dos Santos ser filho do prefeito não configura nepotismo, que o secretário tem todas as qualificações para o cargo e formação em gestão pública. A Prefeitura de Japeri afirmou que, de acordo com a decisão do STF, não há ilegalidade na nomeação da professora Caroline Ontiveiros na Secretaria de Educação e que toda a equipe é formada por profissionais qualificados e com experiência na área. Hora de saber como fica o tempo no fim de semana. Jaqueline Brasil, boa noite para você. Oi, Ana Luísa. Boa noite para você, para o Bonner. E boa noite para todos. O fim de semana vai ser marcado por muita chuva e calor em todo o país. Começando pelos avisos de temporal, amanhã pode chover forte com raios e ventania nessas 3 áreas em laranja, em parte do norte, do centro-oeste, do sudeste e também do sul. Em quase todas as regiões, onde está amarelo, a previsão é de pancada de chuva mais isolada. Em Palmas e em Brasília pode chover a qualquer hora, com máximas de 29 e 26 graus. No Rio de Janeiro, aqui em São Paulo e em Porto Alegre esquenta mais. Máximas de 35, 31 e 36 graus e com chuva à tarde. E é esse corredor de umidade vindo do norte que vai favorecer a formação das nuvens de temporal em quase todo o país. No sul, é essa forte corrente de vento que deve provocar a chuva. E tudo isso depois de um dia de muito calor. Em Cuiabá, em Vitória e também em Salvador, máximas de 30 graus. Em Boa Vista, 34, 32 em Fortaleza e em Curitiba, máxima de 27 graus. Jaqueline, você falou muito em calor e chuva. Sobrou algum lugar onde não deve chover? Só no Nordeste, Ana Luísa. O tempo fica seco e quente do Piauí, passando pelo Ceará, indo nesse pedaço até chegar à Bahia. Isso não quer dizer que em grande parte do país, onde está verde, o sol não vai aparecer. A diferença é que nessa área, em alguns momentos do dia, o sol deve ficar mais escondido por causa da chuva. Mesmo com essas nuvens de chuva, é nessa época do ano que o hemisfério sul fica mais iluminado pelo sol, com dias mais longos. Em Fortaleza e em Salvador são mais de 12 horas de sol e aqui em São Paulo mais de 13. Bom para a geração de energia solar. Normalmente em janeiro há um aumento na produção dessa energia. As principais usinas coordenadas pelo ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, estão localizadas no Nordeste e em 2 estados do Sudeste, em São Paulo e em Minas Gerais. Toda a energia solar gerada é agregada à energia produzida pelas outras fontes. Comparando com as hidrelétricas, parece pouco, né? Mas essa quantidade aqui de 0,7% seria suficiente para fornecer durante um dia energia para os estados ou
Paraíba ou Alagoas. Energia limpa é sempre bem-vinda, até porque nessa área aqui, ó, onde estão alguns dos nossos reservatórios, parte do Sudeste, Centro-Oeste e também do Nordeste, a chuva deve ficar abaixo da média nesse mês. Ana Luísa. Tá certo. Obrigada, Jaqueline. Boa noite para você. Boa noite. Em pelo menos 19 estados e no Distrito Federal, cidadãos promoveram panelaços agora há pouco nas 5 regiões do país. A seguir, o Campeonato Brasileiro.
O Ministério Público do Rio arquivou a investigação contra o deputado estadual Carlos Mink, do PSB, por suspeita de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. Nomes de funcionários do gabinete do parlamentar apareceram no relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com movimentações financeiras consideradas atípicas. Depois de 2 anos de investigações, o Ministério Público entendeu que não há indícios de crimes. O deputado Carlos Mink declarou que nunca recebeu dinheiro de assessores e que segue com a cabeça erguida. O Ministério Público do Rio denunciou à Justiça 11 pessoas pelo incêndio que matou 10 jovens atletas no centro de treinamento do Flamengo. Promotores pedem a condenação pelo crime de incêndio culposo qualificado com morte e lesão grave. Entre os denunciados estão o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, ex-diretores do clube, representantes e funcionários das empresas que instalaram os dormitórios e faziam a manutenção do sistema de ar-condicionado. O Ministério Público também quer indenização para famílias de vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. O Flamengo declarou que prefere não se manifestar sobre o mérito do processo por ter plena confiança na Justiça. Eduardo Bandeira de Mello disse que tomou conhecimento da denúncia com profunda decepção e perplexidade, que a investigação ignorou todas as petições de sua defesa e que tem certeza de que vai demonstrar no processo o que chamou de injustiça. O futebol brasileiro conquistou 5 vezes a Copa do Mundo, encantou o planeta com alguns dos maiores craques da história e os nossos jogadores desenvolveram certas habilidades que ficaram famosas e que provocam calafrios nos adversários. Mas uma dessas especialidades brasileiras tem sido vista com uma frequência cada vez menor por aqui. A bola ajeitada com todo carinho. O cálculo da força e da direção. O chute certeiro para encobrir a barreira e vencer o goleiro. Esse tipo de lance não exige apenas talento. Para bater falta tem que ter o dom e tem que se aprimorar, tem que treinar bastante. Eu comecei a treinar exaustivamente, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Com muito suor e treinamento, Marcelinho Carioca e Zico se tornaram grandes especialistas na bola parada. Ao longo dos anos, o mundo valorizou e aplaudiu os cobradores brasileiros. Sempre foi uma marca do nosso futebol. Mas, ultimamente, os torcedores e os times andam sentindo falta dos gols de falta. O Brasileirão de 2010 teve 47 gols de falta. Nos anos seguintes, houve uma queda nessa estatística. Em 2019, foram 19 gols diretos de bola parada. A atual edição do Campeonato Brasileiro ainda está em andamento, mas é a que tem a menor média. 1 gol de falta a cada 28 jogos. Em 2010, a média era de 1 a cada 8 jogos. Há quem cumpre o calendário com muitas partidas. As comissões técnicas dos clubes têm proibido os treinamentos de cobranças de falta para evitar o desgaste dos atletas. Isso acontece realmente, é praticamente um desafio diário a gente fazer esse controle para que o atleta não lesione e ao mesmo tempo mantenha a performance. O Flamengo não marca um gol de falta há 950 dias. É o maior jejum entre os clubes brasileiros da Série A. Logo em seguida, vem o Corinthians, 884 dias. Na Europa, há casos especiais. O brasileiro Arthur é companheiro de Cristiano Ronaldo na Juventus e já jogou com o Messi no Barcelona. Ele diz que os 2 craques não se poupam durante os treinamentos. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são dos melhores cobradores de falta na atualidade. Obviamente já nasceram com esse talento, mas também pelo fato deles treinarem todos os dias, isso agrega no sucesso que eles têm. Gol de falta, bonito de se ver e cada vez mais raro no Brasil. Que brincadeira! O Jornal da Globo é depois de Chipados. Boa noite. Boa noite para você, bom fim de semana.